Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui, Espírito Santo. O favor que gera o crescimento. Ah, Deus, o Senhor tem sido muito bom com esta casa. O teu favor tem nos alcançado. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos embates da vida, mesmo em meio aos gigantes, as mãos do Senhor nunca estiveram encolhidas. A tua bondade, Senhor, é palpável. A tua presença e a tua graça é palpável. O Senhor está no nosso meio. Come quem tem fome e bebe quem tem sede. A tua palavra, através do teu profeta menor Amós, vai dizer que nos últimos dias haveria não mais a fome de comida e pão sólido, mas haveria a fome do pão e da água da vida. Nós, como igrejas, querido Pai, nós oramos agora nessa hora. Nós não queremos nos acostumar com o sabor do pão da terra, porque o sabor do pão do céu, ele é eterno. Sabemos que os nossos olhos um dia, como declara Apocalipse, nós o veremos como o Senhor é. Estaremos de vestes brancas, com a nossa coroa das boas obras ao qual nós fizemos. E o Senhor dirá: vinde bendito do meu Pai, adentrai, porque é preparado as bodas do Cordeiro. E a sua noiva, lavada, adornada, virgem imaculada, entrará com o noivo, triunfante. A nova Jerusalém preparada para os santos. As ruas são de ouro, de cristal, e do seu trono corre um rio cristalino, puro, limpo. Há uma multidão nesse momento dizendo: hosana nas alturas aquele que vive. E nessa noite há uma multidão que declarará: aleluias, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Cumprimente o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Cumprimenta ele aí. Fala: meu irmão, que bom que você veio nessa noite. O Espírito Santo tem algo para a sua vida. Dê um abraço aí em 5 pessoas, 3 pessoas. Aleluia. Você que está nos assistindo pelo YouTube, que este favor te alcance nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Aonde tem crente tem alegria, querido. Onde tem filho tem júbilo. Aleluia. Nós somos o povo vivo. Amém. Tome o seu lugar. Quero agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer aos nossos pastores que confiam em nós. Quero louvar a Deus pela minha pastora, minha esposa, pastora Mari, que sem ela nós não estaríamos aqui. Aleluia. Eu aprendi uma coisa na minha vida, querido. Se você não sabe ouvir o Espírito Santo, ouve a sua esposa, amém? Era agora que as mulheres tinham que falar um aleluia. Isso, me ajuda. Amém. E pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor tem confiado. Eu não encaro isso como um departamento. Sabe por quê? Porque o que o Senhor confia a nós somos embaixadores, representantes legais do seu reino. Então nós trabalhamos para um reino que é perpétuo e inabalável, ao qual está firmado numa rocha que é Cristo nosso Salvador. Aleluia. E ver hoje Maringá, querido, sendo tomada pela glória de Deus, como as águas cobrem o mar, como declara o profeta Abacuque. Isso é maravilhoso. Saber, em cada canto dessa cidade tem um GC. Aí vai para Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu,
E o Senhor tem alargado as tendas e ampliado as tendas, e Deus tem derramado o favor dele sobre as nossas vidas. Aleluia. A bondade de Deus está no nosso meio, querido. E eu creio que até o final deste ano, Maringá será cheia de líderes cheios do Espírito Santo. Amém? Aqueles que perseveram, querido, alcançam sua coroa. Aleluia. Faz 25 anos que eu sirvo a Deus. Nunca parei na minha caminhada. Nunca parei, nunca desisti. Às vezes a gente dá uma oscilada, fica meio fraquinho, mas depois o Espírito Santo vem e nos conduz para o propósito. Mas parar jamais, porque o Senhor não se agrada daqueles que largam do arado. E eu me alegro porque eu vim de São Paulo parar numa terra que eu nem conhecia, e hoje eu estou diante de uma grande multidão. É só o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. Pega aqueles que são filhos, escondidos como Davi estava, cuidando das malhadas, e coloca entre príncipes e reis dessa terra. Fala para o seu irmão aí agora, fala para ele, profetiza para ele assim: muito em breve você vai se assentar em mesas que você nunca imaginou. Aleluia. Amém, querido. Aqui não é o final. Fala para o seu irmão assim: é só o começo. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Quero falar um pouquinho aqui da palavra. O favor de Deus que traz o crescimento. Quem quer crescer aí? Deixa eu ver. Quantos querem multiplicar incontavelmente aqui? Amém? Existe uma chave. Existe um caminho. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam: pastor, mas eu não estou conseguindo multiplicar. Já faz 4, 5 meses, e estou lá com 10 pessoas, 5 pessoas. Eu falo: uau, você já tem 5, 10 pessoas, meu. Era só você e sua esposa. Deus já te confiou 10. Aleluia. A questão é o quanto você ama essas 10 para vir 20. Aleluia. Vamos lá. O livro de Atos registra o crescimento da igreja primitiva. Não apenas fala dos números robustos, mas também das estratégias de crescimento. Oração, pregação foram os 2 vetores do crescimento da igreja. Uma igreja que ora e prega no poder do Espírito Santo cresce. Amém? Uma igreja que ora e anuncia o Evangelho no poder do Espírito Santo é uma igreja que cresce. E nós temos visto isso no nosso meio, deste altar, sim ou não? Nós temos visto cada pregação, seja dos nossos pastores, seja dos presbíteros, seja de ministros que vêm de fora ministrar nessa casa. Nós temos visto a unção tocar e haver um crescimento espiritual. No GC é a mesma coisa. Para haver crescimento lá no GC, o que tem que ter? Diga comigo: oração e palavra. Esses 2 vetores, importantíssimos para um líder, foi o que foi declarado em Atos capítulo 6, versículo 4. Separou alguns para a oração e alguns para a pregação. Você foi separado para esse tempo, para viver algo extraordinário. Só que a sua constância e a sua perseverança vai dizer aonde você vai chegar, vai determinar aonde você vai chegar. Aleluia. Não adianta também ter 30 anos de igreja e não ter uma vida de relacionamento com Deus. Tempo de igreja não quer dizer nada. Só quer dizer que você se tornou um religioso cansado e sentado numa cadeira, esperando o culto acabar. Amém? Amém? O expressivo crescimento numérico da igreja, o livro de Atos começa falando dos 120 discípulos reunidos no cenáculo, perseverando unânimes em oração, aguardando a promessa do revestimento de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, e Atos capítulo 1, versículo 8. Diz que eles estavam reunidos em um único
lugar. Em um único lugar, aguardando uma, diga comigo, promessa. Diga mais forte, promessa. Mais uma vez, promessa. Havia uma promessa liberada. Havia essa promessa para que houvesse um crescimento. Amém? Toda a igreja que está crescendo exponencialmente é uma igreja que entendeu uma vida de oração e uma vida de palavra. Aleluia. A palavra é o fundamento, a doutrina dos apóstolos, que é sustentado pelas lágrimas que escorrem dos nossos olhos. Aleluia. Vê para o seu irmão, vê se ele tem uma cara de apaixonado por Jesus. Vê, olha para ele aí. Vê se ele tem uma cara de apaixonado por Jesus. Amém. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, querido, nosso semblante é diferente. Por mais que nós estamos cansados, por mais que nós estamos exaustos, por mais que nós queremos dar uma descansada, a glória nos renova de glória em glória. A igreja de Atos cresceu de uma forma exponencial. Por quê? Havia uma promessa e houve um derramamento do Espírito Santo. Por isso que nos momentos de unção, de transferência de unção, de favor de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos perder a oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, eu não acredito nesse negócio de ficar caindo aí. Eu falo: meu irmão, se ninguém me derrubar, eu me jogo. Nem que se for para ficar no chão, porque é no chão que eu verei a glória dele, porque eu diminuo e ele cresce em nossas vidas. Aleluia. Não estou preocupado se eu vou cair ou não vou cair. Eu estou preocupado em contemplar a glória dele, porque quando os discípulos contemplaram a glória do Senhor, do derramamento do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo. Depois do derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica, e a igreja recebeu cerca de 3.000 novos convertidos. Quantas pregação? Uma. Olha só, quantos nós temos aqui hoje? Quase 1.000 pessoas aí, 800 pessoas. Se todos aqui forem cheios do Espírito Santo, multiplica vezes 3.000 agora. Multiplica vezes 3.000. Maringá será conquistada até no final do ano. A questão é, olha mais uma vez para o seu irmão, vê se ele está com a cara apaixonada pelo Espírito Santo. Quando Pedro se levantou no poder e na autoridade do Espírito Santo, querido, ele não estava preocupado se ele ia agradar gregos ou troianos. Ele estava manifestando o favor e a bondade de Deus. E naquele momento Deus estava estabelecendo a igreja. E a igreja já começou com 3.000 almas, Fernando. 3.000, numa pregação. Senhor Jesus, onde estão esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um crescimento naquele dia de 3.000 pessoas. Aleluia. Quantos querem que o seu GC cresça? Cadê os líderes? Quantos querem que o seu GC crescendo? Receba o Espírito Santo. E não apenas receba, seja cheio dele. Atos vai dizer que eu preciso me encher todos os. Enchei-vos, é uma ordenança. Ou seja, não é encher, é enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que muitas das vezes tem líder que se levanta, avança um pouquinho, daqui a pouco ele entra em conflito. Às vezes é emocional, às vezes é com o irmão, às vezes é familiar. Por quê? Porque ele não abastece a sua lamparina. Ele está gastando o seu azeite naquilo que não é para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Vieram as perseguições, mas essas não calaram a voz dos apóstolos. A igreja deu mais um salto de crescimento, subindo o número de homens, além de mulheres e crianças, para quase 5.000 almas.
Coloca para mim, Atos capítulo 4, versículo 4. Eu estou falando de crescimento, amém? Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem, creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. O que eles estavam fazendo aqui, querido? Qual que é o exemplo da igreja de Atos que ele nos dá? Diga comigo, a pregação do Evangelho. E o que mais? Mais nada. Porque eles já foram cheios do Espírito Santo. Agora a palavra exala deles como um bom perfume. E aonde eles vão andando, esse bom perfume vai tocando nas pessoas. E as pessoas vão sendo curadas, transformadas, libertas, ressuscitadas. Por quê? Porque o Cristo é o centro. Aleluia. Olha só, o historiador Lucas deixa de falar de números específicos para dizer que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos capítulo 5, versículo 14. Atos 5, versículo 14. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. A igreja primitiva cresceu numericamente, mas chegou um momento de um homem cheio do Espírito Santo, mas também cheio de sabedoria, que disse assim, ó: agora não se trata de números, mas agora são filhos. Aleluia. O favor de Deus sempre estava sobre a igreja, e o nosso modelo principal é a igreja de Atos dos Apóstolos, porque é uma igreja que amava a Jesus, é uma igreja que estava na centralidade de Cristo, e é uma igreja que estava buscando a palavra de Deus. Vamos lá, Lucas registra ainda a multiplicação do número dos discípulos, Atos capítulo 6, versículo 1. Atos 6, 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Naquele dia, crescendo o número dos discípulos, e foi nesse episódio que separaram alguns para oração e outros para pregação. Porque a igreja nesse tempo cresceu tanto que as pessoas estavam se perdendo, dizendo: é melhor fazermos a obra social, cuidar das viúvas apenas, e esquecendo de se pregar a verdade. Até que um homem cheio do Espírito Santo disse: não, vamos fazer diferente. O importante é a oração e a pregação, depois o Senhor acrescenta todas as coisas. Aleluia. Antes de dar o alimento pela boca, querido, o Espírito precisa estar cheio, porque o alimento pela boca, daqui a pouco está com vontade de novo, mas aquele que bebe da água da vida nunca mais tornará a ter sede. Aleluia, aleluia. Os convertidos não estavam apenas entre o povo, mas também muitíssimos sacerdotes obedeciam, ou seja, em Atos capítulo 6, versículo 7, parte B, até os religiosos, os sacerdotes da época, estavam começando a se render à pregação do Evangelho, porque o Espírito Santo estava se movendo na igreja. Muitos dizem hoje: eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Ô meu filho, você não é nem a cocada raspada que cai no chão, imagine se é a igreja. Não preciso de pastor, não preciso de líder, eu congrego na minha casa, eu vou por aí pregando o Evangelho. Não foi isso que o Senhor nos deixou. O Senhor nos deixou uma igreja forte, fundamentada numa rocha, para andarmos unidos. Aí sim Ele determina a sua bênção como um óleo precioso, que vem pela cabeça, escorre pela barba e vai por todo o corpo. Corpo fala do quê? Igreja. Cabeça fala de Cristo. Não existe membro sem o cabeça e sem o corpo.
Ou alguém já viu algum nariz você cheirando alguma coisa para ir sozinho? Não existe, querido. Nós precisamos estar juntos. Fala assim para o seu irmão: eu e você, até o fim. Fala, não adianta querer fugir de mim. Às vezes eu vou te irritar, nós vai se esfregar, vai sair faísca, mas fala para ele assim: mas nós vamos crescer juntos. Aleluia, aleluia. A igreja de Jerusalém viu tanto o mártir Estevão, como a conversão do carrasco, Saulo, assim depois chamado Paulo. Todos conhecem a história de Estevão? Estevão foi apedrejado, querido, mas ele não viu as pedras, ele viu a glória. Por que ele viu a glória? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E Pedro era um diácono. Quem é diácono aqui? Ó a régua, hein? Meu Deus. Estevão, eu faço uma pergunta: quantos estão prontos para ser apedrejados aqui? Fala glória a Deus, querido. Isso, me ajuda. Amém? Estevão estava pronto para ser apedrejado, sabe por quê? Porque de fato ele era cheio do Espírito Santo. E todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo, querido, eles não esperam mais nada dessa terra. Por quê? Os seus olhos estão contemplando o Criador. Aleluia. Há uma unção de amor hoje, amém? A graça de Deus está sobre nós. Atos capítulo 9, versículo 31, por gentileza. Olha lá, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Ela era encorajada por quem? Por quem? Ah, então não é pelo líder nem pelo pastor, é pelo Espírito Santo. Então tá bom. Crescia em quê? Em números, vivendo no temor do Senhor. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque hoje as pessoas pensam que quem dá o crescimento para a igreja é o líder. Por isso que muitas das vezes, líder de GC, o seu GC não cresce. Porque quem está querendo fazer o seu GC crescer, não é o Espírito Santo, é você. Amém? Aí você inventa um monte de coisa. Aí é a noite do GC do não sei do que, a noite não sei o que lá, a noite não sei do que. E aonde está o Espírito Santo nessa noite? Ah, vamos fazer isso para chamar isso, vamos fazer aquilo para... Não, dobra o seu joelho, derrama lágrima, o céu se abrirá, a glória vai vir e as multidões correrão para aquele lugar. Aleluia. Porque é mais fácil eu querer dar uma bala doce para alguém do que derramar lágrimas nos olhos por ela. É mais fácil eu mandar um WhatsApp do que chegar nela e abraçá-la e dizer que a amo. Você está aqui? Mesmo passando por lutas, a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja crescia. Diga comigo assim: a igreja, diga mais forte, a igreja nunca parou de crescer. Amém? Aleluia. Jerusalém espalhava-se por Samaria, Damasco, Cesareia, chega às cidades das províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Em menos de 50 anos o evangelho chegou a Roma, a capital do império, num colossal e vertiginoso crescimento. Ou seja, a mensagem se espalhou tanto, de tal forma que tocou toda aquela região. Eu quero profetizar nessa noite: Maringá manifestará o maior avivamento do estado do Paraná. Que o maior avivamento do estado do Paraná alcançará as nações. Que as nações do nosso Brasil alcançará as nações. Eu já vejo muitos daqui pegando passaporte,
levando o fogo do avivamento, pisando em nações e dizendo: eu sou um portador da glória de Deus. O fogo que caiu lá no meu GC se espalhará por toda a terra. Aleluia, aleluia. Querido, entenda uma coisa: Deus não precisa de muitos, Deus apenas precisa de um coração quebrantado e um espírito contrito. Porque o texto do Salmo 21 diz que esses o Senhor não rejeita. Quando o profeta Jessé chegou, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé apresentou os seus filhos, que mais tinha a aparência de rei. Falou: está aqui, esses aqui é os top. Ou seja, trouxe um tipo de entretenimento para o profeta. Mas profeta que é profeta, ele não vê aquilo que os olhos estão vendo, ele contempla aquilo que os céus estão manifestando. E aí Samuel disse assim: olha, são até bonitinho, fortinho, mas não são esses aí não. Tem mais alguém? Ah, tem. Quem que tem? Tem o Sandrinho lá, meia boca, tá tudo sujo de ovelhinha. Tem lá o Casonato. Meu Deus, não dá. Tem o Bergão. Fala assim: tem eu. Fala: tem eu. O profeta vai dizer e olhar para você nessa noite: é esse. Porque quando Deus escolhe, querido, não importa o que o homem vai dizer ou falar no seu processo ou no seu propósito, se Deus te estabeleceu como rei, prepare-se, porque a chama vai se espalhar. O governo de Deus vai estar em suas mãos, para que você possa manifestar a verdade dele. A igreja crescia até chegar em Roma. Os instrumentos para o crescimento saudável da igreja são: hoje a igreja oscila entre a numerolatria e a numerofobia. Há igrejas que buscam o crescimento a qualquer custo e comprometem a integridade do corpo. Por que eu estou falando sobre crescimento? Porque o crescimento, querido, é um desejo de Deus, amém? Senão João, na visão que ele teve em Apocalipse, não ia ver milhares de milhares. Ele ia dizer assim: nossa, tem 2 ali, tem uma meia dúzia. Não, ele viu milhares de vários povos, tribos, línguas e nação, reunidos naquele lugar. Ou seja, crescimento está no coração de Deus para a sua igreja. Sim ou não? Outrora nós éramos perdidos, mas agora alcançamos o favor de Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós não somos mais criatura, mas nós somos filhos amados. Amém? Mas esse crescimento a qualquer custo e a qualquer preço, sem paixão, sem fogo e sem lágrimas nos olhos, está conduzindo uma multidão não para o céu, mas para o inferno. Porque tem perdido o temor. Aleluia. Aquilo que é princípio, querido, nunca mudou e nunca mudará. Às vezes as pessoas falam assim: não, agora nós estamos na era, não sei do que, de baby agora, umas loucuras que se inventam aí. Eu falo que ele faz o simples. Para de ficar procurando teoria. Faz o simples. A Bíblia diz assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo, pregue o Evangelho, haja lágrima nos seus olhos, e o Senhor lhe acrescentará. Pronto. Mas as pessoas querem inventar a roda, e aí quer substituir aquilo que é relacional por uma técnica. E infelizmente as pessoas têm perdido o temor, e tanto escândalo tem aparecido no meio gospel da vida. Mas o Senhor tem nos dado uma unção fresca, amém? Por isso que eu digo que vai começar em Maringá, o estado do Paraná, nossa nação, e alcançará as nações. Porque
aquele ao qual o Senhor deu 5, e esse multiplicou, aquele que não deu nada, vai tomar daquele lá e colocar aonde está frutificando. Cada estação, querido, é um tempo de uma semente. Líder de GC, que tipo de semente você está plantando? Porque se você estiver plantando uma semente que não é a semente que sai do altar, você está fora da estação, por isso que você não cresce. Aí os líderes dão um comando: faça assim, faça assado, faça assim outro. Aí você fala assim: não, eles não sabem de nada, é eu que estou aqui, eu que sei. Faz 18 anos que eu trabalho com visão, querido, celular. Eu já vi grandes igrejas se dividirem e acabarem por causa do orgulho de líderes. A soberba é a principal arma de Satanás. Sabe por quê? Porque o pastor, o anjo da igreja estabeleceu uma visão. Aí, exemplo, eu vou lá e falo: não, esse pastor não sabe de nada, quer ver como é que cuida do povo aqui? Vou fazer do meu jeito. E o que acontece do seu jeito? Não frutifica, não cresce e não multiplica. E dá muito trabalho ainda. Aleluia. Todos que entraram debaixo da visão, se submetendo àquilo que foi colocado, estão crescendo, estão frutificando e estão multiplicando. A prova está onde? Nos batismos. Aleluia. Tem GC que batiza 20 de uma vez, outro batiza 10, outro batiza 5, 2, 3, sei lá quantos. Tem batiza por quê? Porque entrou debaixo de uma visão. Amém? Aleluia. A igreja de Atos foi um sucesso porque Cristo estabeleceu uma visão. Qual era a visão? Qual era? Agora nós vamos de casa em casa ensinar acerca de Cristo. E o que mais? Mais nada. É que agora as pessoas inventam tanta coisa, falam de tantas coisas, mas esquecem de falar de Cristo. E aonde Cristo não está, querido, não prospera. Você pode falar bonito, ter uma boa oratória, pode até ter unção, mas se Cristo não for o centro, o crescimento não será satisfatório. Aleluia. Aleluia. A igreja primitiva cresceu porque, em vez de criar conflitos raciais e culturais, pavimentou o caminho da comunhão do Evangelho. Amém? Os odiados samaritanos foram evangelizados, os rejeitados gentios foram aceitos na igreja como irmãos. A igreja tinha doutrina e vida, ortodoxia e piedade, credo e conduta. Os crentes não negociavam a verdade e não abriam mão da comunhão. Não abriam mão da comunhão. Não havia negociação com princípio, querido. Não quebre princípio. John Wesley tem uma frase que passou de século para século, que é: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Porque perguntaram para ele: como as multidões vão aonde você está? Ele disse: eu não sei, eu apenas me coloco em chamas. Olha para o seu irmão, vê se ele está queimando. Olha para ele aí, meu irmão, vê se ele está com cara de quem está fervoroso ou está angustiado. Quando eu olho, querido, quando eu olho para as histórias dos avivamentos, o que eu mais vejo e leio são homens que buscavam a Deus desgastando a sua vida. Teve um avivalista que com 29 anos ele morreu de tuberculose pregando. O fígado começou a sair pela sua boca, e ele continuava a pregar o Evangelho. E ele ganhou cerca de 1 milhão de almas para Jesus. Um homem, querido, um jovem de 29 anos, gastou a sua vida. Ele pode cantar: gastando a minha vida. Ele gastou a sua vida. Ele morreu pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, falando do favor de Deus às pessoas. Sabe, querido, eu aprendi algo na minha vida.
Se está escrito, querido, eu vou à frente. Mas se não está escrito, eu nem perco tempo mais. O seu achismo não importa. O que você pensa, para mim, posso até te ouvir, mas está escrito. Está escrito. Foi estabelecido. Foi fundamentado. Vai haver crescimento. Há unção. Há mover de Deus. Então nós vamos. Quantos querem que o seu GC cresça? O quanto você está disposto a derramar lágrimas nesses dias? Porque os apóstolos, queridos, eles viviam em oração. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42, por gentileza. E depois já prepara Atos 42, parte B. Ou põe de uma vez aqui, vai ficar mais fácil. Eles se dedicavam dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e ou seja, eles se dedicavam em duas coisas: ao ensino, comunhão, ensino e comunhão que liberava a palavra. Porque se não tem um entendimento da revelação de Cristo, querido, é apenas serviço, é apenas trabalho. E a palavra trabalho no seu original é tripalos. Tripalos é a mesma palavra para tortura. Ou seja, aquilo que você faz para Deus, que você pensa que é para Deus, se torna uma tortura. Por isso que muitos são escalados em certos lugares e se cansam, fadigam, e falam assim: eu só fico aqui, porque é trabalho, é tortura e não é bênção, que acrescenta as bênçãos do Senhor. Trabalho, querido, é tortura, fora do ensino que é Cristo. Por isso que muitos falam assim: nossa, eu vou de novo na igreja. Meu Deus, 3 dias de conferência. Nossa, amanhã tem que estar lá à tarde. Oh Jesus, pega ele. Pega esse irmão e queima o coração dele de paixão. Incendeia. Mais vale estar um dia na casa do Senhor, querido, gastando a sua vida no altar, na obra, do que qualquer outro lugar deste mundo. Davi disse: Senhor, se eu posso te pedir uma coisa, deixa eu ficar na tua casa, deixa eu contemplar, deixa eu cuidar, Senhor, ter zelo e temor por cada coisa que está nessa casa. Uau! Me lembro uma vez que eu estava em São Paulo numa conferência, e eu estava limpando o banheiro numa igreja que eu era de lá, e eu estava passando pano assim, entrava de 10 em 10 pessoas, e aí saía 10, a gente ia lá e limpava, e xarabacantará, e limpando o banheiro, rababá, e tinha mais uns 9 doidos comigo, e daqui a pouco as pessoas começavam a entrar no banheiro e cair, pluf, pluf. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Está tudo endemoniado. Era o poder de Deus, entrou dentro do banheiro. Meu pastor na época me chamou: o que aconteceu no banheiro lá, que virou um rebuliço, uma bagunça lá? Falei: vixe. Falei: não sei, eu estava passando o rodo e as pessoas caíam. A questão é: como está o seu coração naquilo que você está fazendo? Aleluia. Porque a boca fala daquilo que o coração. Uau. Então se eu estou no banheiro servindo ao meu Deus, eu estou cheio de cantarabás. Ou seja, estou cheio. Racassuriantelebás. Eu estou na porta, eu estou pegando nas mãos das pessoas, cheio de óleo. Melequei a mão de óleo assim, ó. Tá, a pessoa: nossa, que tem na sua mão? Vai recebendo, querido, já vai recebendo. Aleluia. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas passam por você, elas não sentem nada, porque você está preocupado, porque você está cumprindo uma escala, porque você tem que, nossa, toda semana tem um GC, que canseira. Morre. Levanta a cabeça, querido. Você não é qualquer um. Você foi escolhido a dedo pelo Espírito Santo para manifestar a glória dele.
haverá um crescimento exponencial. Eu já vejo, querido, as próximas conferências de GC no Willie Davis. Tudo colorido assim, ó. Um palco bem no meio. Xarabacantoro. E a glória de Deus invadindo aquele estádio. Os céus mudando a atmosfera. Porque tem filhos reunidos dizendo: Senhor, Senhor, nós queremos mais de Ti. Aonde estão os filhos dessa noite, meu Deus do céu? Ah, querido, eu não me canso de falar sobre avivamento, de busca, oração, paixão. Eu não me canso. Eu vou gastar a minha vida, se for preciso morrer num altar pregando sobre isso, eu vou. Sabe por quê? Porque é o que me mantém meu coração aceso de amor por Ele. Aleluia. E a igreja vai crescendo. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 43. Atos 2, 43. E foi. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quantos têm vivido sinais e maravilhas lá no seu GC? Querido, isso já é sobrenatural. Isso já era um ponto de você estar pulando, se alegrando, porque o Senhor te escolheu para curar os enfermos, libertar os cativos, libertar os oprimidos, pisar em serpentes e escorpiões. Agora você está parando por quê? Eu estou como as 5 prudentes, com a minha lamparina aqui, ó. Cadê o noivo? Cadê o noivo, pastor Leandro? Cadê o noivo? Se o noivo não estiver no ambiente, eu vou saindo devagarzinho assim, ó. Mas se ele estiver no ambiente, o noivo é quem atrai as multidões e faz a sua igreja crescer. Estar na casa de Deus não era um peso. Unanimemente os crentes estavam na casa de Deus, e isso diariamente. Atos capítulo 2, versículo 46. Olha só. Todos os dias. Quantos dias? Quantos? Todos no hebraico e no aramaico quer dizer todos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo. Partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Alegria, querido. Amém. Um filho é alegre, porque eles estão no pátio, no templo, nas casas, partilhando o pão. Quem é o pão? Quem é o pão? Aonde Jesus está tem alegria. Aonde Jesus está tem crescimento. Aonde Jesus está, querido, há temor. Aonde Jesus está, a cura. Aonde Jesus está, a libertação. Aonde Jesus está, a enfermidade vai embora. Aonde Jesus está, o casamento é restaurado. Aonde Jesus está, a glória desce. Aonde Jesus está, o Espírito Santo se manifesta. Aonde o Espírito Santo nós cai e levanta. Aonde o Espírito de Deus está, querido, o Espírito da profecia começa a se mover, porque Jesus está no ambiente. Convide Ele. Estar na casa de Deus não é um peso, é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Aleluia, aleluia. Se o nosso alvo é o crescimento saudável da igreja, não devemos ir atrás das técnicas modernas engendradas pelos homens. Devemos sim voltarmos para o livro de Atos dos Apóstolos,
Ali está a receita para o verdadeiro crescimento da igreja. Você quer que seu GC cresça? Leia Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque ali é o Atos do Espírito Santo. Querido, não busque a modernidade, busque a simplicidade. Sabe o que é a simplicidade? É você chegar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, pegar a tua palavra, fechar a porta ali do seu quarto, só você e Ele. E quando você dobrar os seus joelhos lá no seu quarto, a nuvem de glória vai fazer assim, ó. E de repente você sabe que Ele está ali do seu lado. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa, querido? Não é quando você fala com Deus, mas é quando você o ouve. Porque quando você o ouve, você não sente mais um arrepio, você conhece a presença. Resultados de uma vida do favor de Deus e pessoal. Se nosso alvo é o crescimento saudável da igreja, as técnicas não podem ser a primícia. O verdadeiro crescimento está em conhecer a Deus e a sua justiça. João 10:10, por gentileza. João 10:10, um texto conhecido dos irmãos. O ladrão vem para roubar, matar. Eu vim para que tenham e tenham plenamente, ou em abundância. Quando o favor é derramado em nossas vidas, passamos a ter uma vida abundante. Aleluia. Quantos querem ter uma vida abundante? Olha só o que o texto está dizendo. O ladrão, quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Não é Satanás, é o mercenário. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que é o mercenário, o ladrão. Claro que a gente pode jogar para Satanás também, mas aqui no texto é o mercenário. O que é o mercenário? Aquele que fala em nome de Deus, mas não fala a verdade de Deus sobre Deus. E aí por isso que não vive a vida em abundância, porque parou de ouvir o Espírito da verdade, a doutrina dos apóstolos, e começou a dar ouvidos a quem? A doutrinas diabólicas. Aí entra quem? Os mercenários. Todo evangelho que não tem Cristo, querido, é uma mentira. Ainda que seja lindo, maravilhoso e faça todo mundo pular. Aleluia. Vida em abundância. Só tem uma pessoa que é o caminho, a verdade, e Ele é a vida. A palavra abundante no grego é perisson, que significa muito bem, além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. Quando o favor de Deus vem, querido, sabe, você anda assim, ó, meu Deus, Carlos, não sei o que está acontecendo, mas eu estou maravilhado, eu estou plenamente lindo, eu estou plenamente vivendo a graça de Deus. Olha para o seu irmão, vê se ele está lindo aí, querido. Se ele não tiver, profetiza na vida dele já. A glória de Deus, querido, muda o nosso semblante. A glória de Deus muda o nosso semblante, querido. Tira aquela cara de maracujá engrugido, guardado na gaveta já faz 10 dias. E coloca assim, ó, o brilho da glória, assim, ó. Você vai andar de novidade de vida. Às vezes está tudo caindo, só que você está aqui, ó. Deus é fiel. O GC não está crescendo, mas Deus é fiel. Eu sei que Deus vai mandar uma multidão. Eu sempre conto esse testemunho. Quando começamos o GC, começou eu e minha esposa. Minha filha Júlia era pequenininha e minha mãe. E eu colocava umas 15 cadeiras assim, ó. Minha esposa ficava doida comigo. Um dia essas cadeiras serão todas cheias, porque eu não vivo pelo que eu estou vendo,
mas eu vivo por aquilo que eu já estou profetizando. No vale de ossos secos, querido, Ezequiel estava no meio de um vale de ossos sequíssimos. Não havia vida naquele lugar, mas ele ouviu a voz do Senhor. Por isso aqueles que mantêm um relacionamento com Deus, eles ouvem a voz de Deus, e eles profetizam segundo o que Deus mandou. O favor de Deus gera abundância sem limites. Esse conceito lembra o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes. Foi falado aqui no começo aqui. Obedientes. Você é obediente àquilo que está sendo colocado, ou você é um murmurador? Porque os murmuradores, Deus vai fazer o quê? Resistir. O Senhor vai resistir. E aí você não caminha. Aí você pode até olhar para mim e falar assim: não, pastor, mas eu estou lá com 50 pessoas. Mas não só cresce, não frutifica e não multiplica, porque está fora. Mas quando você entra debaixo da obediência, o próprio Deus te empurra. Aí você começa a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sem limites. Aí você vai se alegrar mais ainda, sabe por quê? Porque lá da sua localidade, onde você estava com 50 pessoas, tudo juntinho ali, na comunhão, lelelé, lululu, agora você tem mais de 30 GCs espalhados a partir do seu GC. Aí de 50 foi para 1000. Aí daqui 5 anos que ele tem mais de 10.000 pessoas que saiu do seu GC, que você entendeu na obediência. Aleluia. Mas o quanto você está disposto para isso? Vamos lá, estou terminando. Quando o favor é derramado em nossas vidas, passamos a ter plena comunhão com Deus, passamos a andar diariamente com Deus. Mateus capítulo 8, versículo 22. Se você estivesse anotando esses versículos. Jesus, porém, lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Para de perder tempo com coisa que não vai te levar a lugar nenhum, querido. Pega a onda e surfa. Aleluia. Não fica na marezinha ali molhando os pezinhos assim, ó, e vendo os irmãos mergulhando lá no fundo. Nossa, olha o irmão lá. Mas também, né? Quem que levou ele lá? Entra na água. Há um rio. Denardio falou: há um rio. Um rio. Mergulha no rio e deixa o Espírito Santo te conduzir por este rio. Porque quando você chega nas profundezas, querido, não é você que nada, mas é Ele que te conduz. Aí a gente começa a te aprofundar assim, ó. Vai te aprofundando. Aí você começa a olhar para cima, você fala: será que eu volto? Nunca mais volta. Porque lá nas profundezas tem coisas que na superfície não tem. E aí Deus só revela àqueles que são íntimos dEle. Por isso que muitos vivem coisas que outros não vão viver, por causa da intimidade. É o favor de Deus. Quando o favor de Deus vem, passamos a priorizar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. As pessoas, quando elas estão indo meio que de banguela, a primeira coisa que ela deixa é aquilo que é espiritual. Ela começa a falar assim: não vou dar mais conta do GC, estou com a dor nas costas. E começa a querer largar, já não ora mais, não busca mais, não tem fome de Deus como antes. E aí vai se abstendo porque fala assim: não, preciso dar tempo para minha família. A desculpa é essa agora. Preciso dar um tempo de qualidade para minha família.
Não existe melhor tempo de qualidade do que estar na presença de Deus. É que as pessoas não entendem isso. Estou dizendo que você passear é errado, mas o melhor lugar para se estar, querido, é com a sua família, servindo ao Senhor. Só que poucos entendem sobre isso, e aí buscam alternativas com tempo de qualidade. Fala, não, preciso agora me abster de muitas coisas. Por que você não larga do seu trabalho? Larga do seu trabalho. Não larga, né? Por quê? Vai passar fome, pastor. Misericórdia. E quando você larga da presença, a fome é a mesma. Eu não sei, querido, aquele que se diz filho, um cristão, que não se alimenta todo dia, não sei como fica de pé. Aleluia. O favor de Deus vem sobre nós, e todas as outras coisas Ele acrescenta. Quando o favor é derramado em nossas vidas, passamos a desejar mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Já não damos mais lugar para a carne. Não damos mais lugar para a carne, querido. Facções, brigas, divisões, intriga, fuxico, fofoca, mimimi, sei lá o que fala hoje, porque você está cheio do Espírito Santo. Aquilo que você quer falar é o que? É Cristo. O seu respirar é o que? Cristo. O seu andar é o que? Cristo. Dentro da sua casa está falando o que? Sobre Cristo. E no trabalho, Cristo. E no ministério, Cristo. Quando você fala de Cristo, querido, a carne não exala cheiro. O problema é que você às vezes fica falando mal dos outros. Aí o diabo vem, ó, ih, tem cheirinho de carne aqui, ó. Vamos falar de Jesus. Fala para o seu irmão, vamos falar de Jesus, meu irmão. Não, fala com fé para me acreditar. Vamos falar mais de Jesus. Fala para ele assim, eu vou fazer um compromisso com você. Quando a gente se vê, nós vamos falar de Jesus, antes de falar qualquer outra coisa. Resultados do favor de Deus. Quando o favor é derramado sobre a nossa família, há mais amor. 1 João capítulo 3, versículo 42. 1 João. Tudo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quando você pratica o pecado, querido, logo você está como? Fora do propósito. É o versículo 14, ele não é o 3. O 3 é o depois. O 4, quer dizer. 3, 14, isso. Sabemos que passamos da morte para... porque amamos os irmãos. Fala para o seu irmão, eu te amo, meu irmão. Não parece, fala assim, irmão, eu te amo. Porque amamos os irmãos. Que não ama, quem não ama permanece aonde? Aonde? Na morte. Se você não ama o seu irmão, você está morrendo. Aleluia. Aleluia. Quando o favor de Deus é espiritual, o mundo é perturbado. Atos capítulo 17, versículo 6. Olha só. Atos 17, versículo 6. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: estes homens que alvoroçaram o mundo inteiro chegaram também aqui. Outras versões vão dizer assim, ó: esses homens que perturbam o mundo chegou aqui. Por que eles perturbam o mundo? Porque eles pregavam a verdade. A verdade perturba quem está ouvindo. É perturbador. Porque aquele que está preso por sofismas e mentiras de Satanás, ele não suporta ouvir a falar acerca de Cristo. Mas é Cristo que quebra todas as barreiras e penetra na alma. Aleluia. Combater o poder das trevas não é fácil.
A Bíblia nos orienta que precisamos nos revestir de toda a armadura para estar firmes contra a cilada do maligno. Efésios 6:11, eu termino aqui. Efésios 6:11. Efésios 6:11. Os meninos trabalhou bastante hoje. Meu Deus. Efésios 6:11. Vistam-se de toda para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você não tiver revestido da armadura, querido, não adianta você ir para a guerra. Tem muitas pessoas entrando na guerra sem a armadura, e aí se torna presa fácil para Satanás. Aleluia. Se revista da armadura, porque todo crescimento que vai gerar guerra. É uma guerra. Quantos dias? Todos os dias. Quando nós acordamos, o diabo já fica enfurecido. Por quê? Porque ele sabe que a gente carrega a glória de Deus. E aonde nós vamos andar, a boas novas será anunciada. Aleluia. O Coliseu tentou parar a igreja e o crescimento da igreja. Nero tentou paralisar o crescimento da igreja. Aí veio o comunismo, que tentou paralisar o crescimento da igreja. Mataram cristãos queimados em praças públicas, em avenidas, tentando parar o anúncio do evangelho. Só que a igreja só cresceu, porque o favor de Deus está sobre a igreja, e o Senhor nos deu autoridade. O favor de Deus que gera o crescimento. A igreja sempre cresceu, querido, e ela não vai parar de crescer. A questão é, agora, fique de pé. A questão é, o quanto nós estamos dispostos a gastar os nossos dias para que a igreja continue a crescer. O quanto você está disposto nessa noite. Você saiu da sua casa numa noite chuvosa para estar aqui. O quanto você está disposto a gastar os seus dias para que a igreja continue a crescer. Declare para você mesmo nessa noite: Senhor, eu serei mais um Pedro, que ao abrir a minha boca, uma multidão vai se render a Ti. E talvez a multidão, querido, não seja os 3.000, mas talvez a multidão é os 10 que está lá no seu GC. Só que você não vê a multidão que está por trás dos 10. Você só enxerga os 10 e prega como se fosse para 10. Não, querido, anuncie as boas novas como se tivesse 20.000 pessoas na sua frente. Por isso que eu sou intenso na pregação, seja aqui no altar, seja num GC. O pessoal que caminha comigo de perto sabe, seja num momento de conversa, eu começo a falar baixo, daqui a pouco estou gritando. Por quê? É o amor e a paixão que me consome. Pode ter uma pessoa, 2, 3, 5.000, não importa. Agora, o quanto você está disposto? O quanto você está disposto a gastar os seus dias para que a igreja continue a crescer e o favor de Deus te alcance? Há uma palavra liberada para nós como igreja nesse ano: o favor de Deus nos acompanhará, e haverá um crescimento exponencial, cheio da graça de Deus. O Espírito Santo está aqui, querido. Hoje eu não trouxe uma mensagem de avivamento, mas eu trouxe uma mensagem de entendimento, para que quando vocês crescerem lá no seu GC, você vai se lembrar dessa palavra. A igreja de Atos dos Apóstolos foi um sucesso, e Roma não conseguiu parar aquela igreja. Sabe por quê? Porque Cristo era o centro, e o Senhor ia acrescentando todos que iam sendo salvos todos os dias. Quem acrescenta? O Senhor. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos e diga comigo assim: o meu GC
será acrescentado todos os dias, porque Cristo é a pessoa principal daquele lugar. Aleluia. Feche seus olhos um pouco mais, querido. Erga suas mãos aos céus e comece a agradecer a Deus por esse crescimento. Vamos adorar o Senhor. Agradeça. Agradeça.